Estamos de volta agora aqui na nossa sala. Recheada, já está recheada de convidadas, entendeu? Nós vamos falar sobre saúde. Você é mulher. A gente tá vindo aí das últimas notícias. Cláudia Raia engravidou aos 55 anos. Essa gravidez tardia é saudável? Não é? A alimentação, isso influencia? O parto, ai meu Deus, tudo isso nós vamos aqui revelar pra vocês como é que a gente pode, né, viver aí com mais tranquilidade nessa gravidez tardia. Recebendo aqui a Bianca Rocha, que é obstetriz, já esteve aqui no nosso programa. Estou muito feliz de estar de volta, muito feliz. Ainda mais de falar desse assunto que tá todo mundo assim em pânico, né? E agora? Tô na menopausa, tenho 50 anos, posso engravidar? Meu Deus. Né? A Fabiana Garcia, doutora Fabiana Garcia, que é obstetra e ginecologista. Boa tarde também. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. E também a Lígia Lima, que é nutricionista. E tudo isso, viu, Renato? Pra você que é menino. Olha aí, menino. Deve estar se perguntando aí, meu Deus, mas precisa de tudo isso? Ginecologista, nutricionista, que é doula, né? Como não, eu sou parteira. Parteira. Eu acompanho o parto. Então, a doula, né? Exato. E aí, o que acontece? Precisa de tudo isso. Gente. Não é fácil, não. É complicado, mas no final dá tudo certo. Tudo certíssimo. E eu quero já começar a perguntar aqui para vocês, para a doutora primeira obstetra, até quantos anos a mulher pode engravidar? Na verdade, assim, não existe um limite de idade. O que existe é o limite de óvulos que você tem, né? Então, a mulher, ela já nasce, né, com uma população de óvulos pronta. Então, ela não vai produzir durante a vida mais óvulos. Ela só vai amadurecer a cada ciclo aqueles óvulos que ela já tem. Então, à medida que vai passando o tempo, essa reserva que ela tem, ela vai acabando. Então, tem mulheres que acabam um pouco antes, tem mulheres que acabam um pouco depois. E também, à medida que o tempo vai passando, essa reserva, ela também vai diminuindo a qualidade dela. Então, a mulher tem um número e uma qualidade, né? Então, isso vai mudar, diferenciar de mulher para mulher, tá? Isso tem interferência genética, isso tem interferência dos cuidados que essa mulher tem com a saúde dela, né? Se ela é uma mulher que se alimenta bem, que ela aí evita tantos estresses, que é difícil, né? É a gente difícil administrar hoje. Se ela tem uma boa alimentação, né? E isso tudo vai influenciar nessa reserva ovariana e vai influenciar em até que idade essa mulher vai conseguir engravidar. A gente sabe que depois dos 35 anos vai diminuindo gradativamente esse número de óvulos e também a qualidade desses óvulos. Então, isso a gente sabe. 36, aí 37, 38, vai diminuindo. Mas não é impossível a mulher engravidar, né? Então, uma gravidez como essa gravidez, né, que agora assim está sendo tão falada, é uma coisa muito rara, muito incomum, né? Não é assim, porque às vezes a gente ouve essa notícia, então, poxa, então agora, né, já tenho mais de 50, Aumentou a expectativa daquelas que achavam que não poderiam, né? Uma expectativa que não é real, essa expectativa não é fácil, né? Mas é possível. O que as estatísticas falam é de a chance de você engravidar depois dos 40 anos é de 1 para 1000. Caramba! É difícil, então. então. É muito, muito improvável essa gestação, mas não é impossível. Nossa, é interessante, De 1 para 1000? né? De 1 para 1000. E até dentro dessa questão. Tudo bem, a gente entendeu essa questão agora, né? Mas e a alimentação, hein, Renato? Então, doutora Lígia, eu gostaria que você falasse pra gente como que é a alimentação dessa gestante acima dos 50 anos. Bom, então a mulher, quando ela entra na fase de climatério, que já é a menopausa, a absorção de nutrientes já é menor. Então, isso tudo, quando a mulher ela não tem um estilo de vida saudável, quando ela não se alimenta bem, porque a gente tenta, assim, desde a infância, já fazer com que a criança se alimente bem e já venha adquirindo esses hábitos. Então, a mulher já na menopausa, na fase madura, a falta de nutrientes pode ocorrer a má formação fetal. Então, isso aí tudo entra em um contexto. Então, alimentação sempre saudável, cuidando sempre da questão de antioxidantes por conta dos radicais livres, cálcio, reposição de cálcio, devido às articulações que já vão
pesando um pouco. Então tem todo um processo que a gente tem que calcular bem a alimentação de uma gravidez já tardia. E qual é o melhor parto indicado aí para essa, né, gravidez tardia, Bianca? Olha, isso vai depender da evolução da gestação daquela mulher, né? A gente não determina o tipo de parto apenas pela idade dessa mulher. Então, se ela for apresentar condições de risco, nós vamos acompanhando durante a gestação e a gente vai definindo, conforme isso evolui, qual é o tipo de parto para ela. Mesmo que ela tenha condições de risco, o parto normal, para algumas mulheres, continua sendo protetor. Ele continua sendo a melhor via de parto, né? Claro, se entrar num nível de risco em que esse bebê precisa nascer rápido ou que essa condição vai levar ela num risco de vida, exatamente, aí a gente opta pela cesárea, o parto mais seguro. Mas mesmo que ela apresente condições de risco durante a gestação, o parto normal ainda é possível e ele ainda é protetor para essas condições de risco. Uau! A Lígia comentou sobre a questão da menopausa. E eu estava vendo a notícia que saiu essa semana da Luana Piovani, que aos 46 anos já entrou na menopausa. E aí a gente vê aqui duas histórias inversas, né? Aos 55 anos, Cláudia Raia engravidando, aos 46, Luana Piovani entrando na menopausa. É possível engravidar na menopausa, doutora? Então, aí vai depender. Assim, primeiro vamos definir o que é menopausa, né? Então, a menopausa é quando a mulher já está 1 ano sem menstruações, tá? Quando a última menstruação dela já passou 1 ano. Até então, ela está num período que chama climatério ou perimenopausa. Então, nesse período, ela ainda tem alguns ciclos que pode ovular. O que a gente entende? Se ela está 1 ano sem menstruações, ela está 1 ano sem ovulações, né? Então, pensando assim, não é possível a mulher engravidar, né? Então, pode acontecer ainda dentro desse período algum ciclo, ter algum óvulo lá que de repente recebeu um estímulo hormonal maior, né? E acabou ele sendo liberado e ele sendo aproveitado naquele ciclo. Mas não é uma coisa comum. Não é uma coisa comum mesmo. Ele entrou na menopausa, então depois de 1 ano sem menstruações, né, a chance de engravidar é muito pequena. O que a gente viu, pelo menos nas notícias, né? Claro, a Cláudia Raia não é minha paciente, eu não sei do processo dela completo, mas é que ela teve um estímulo hormonal antes, né? Ela tentou, né, na entrevista que ela deu, ela mostrou que ela tentou uma gestação anterior e aí 3 meses após aquele estímulo é que ela teve essa ovulação e que engravidou. Então a gente não sabe, né? Será que esse mexer com hormônios, com tudo, será que deu esse estímulo que ela precisava para liberar esses óvulos ou não? Isso a natureza que vai dizer, responde, né? Mas tem riscos, não tem? Para a saúde, uma gravidez tardia tem muitos riscos. Tem riscos, toda gestação tem risco, não existe gestação risco zero, não existe, né? Ou é risco habitual que a gente fala, ou é alto risco, ou é mas sem risco não tem. Sem risco não existe. O que existe é que nessa fase tem uma chance maior da mulher desenvolver pressão alta, diabetes, prematuridade, maior chance de abortamento. Aumento de síndromes também, né? Nessa idade é uma chance maior de ter síndromes, né? De gestações com síndromes. Mas se a mulher se cuidar, alimentação, atividade física, tudo reduz, né? Tudo ajuda. É verdade. Doutora Lígia, alimentação, nós estávamos falando sobre alimentação, essas gestantes, no caso, acima de 50 anos, como é que, no caso, se elas forem intolerantes à lactose, a glúten, existe algum tipo de substituição? Então, pacientes que são intolerantes à lactose e a glúten, ele tem que ser um plano alimentar calculado para essas patologias. Então, existem substituições assim, para alimentos saudáveis, né, sem glúten, sem lactose, mas tem todo um contexto. Porque, por exemplo, se a gente pega um paciente celíaco, que ele não pode comer glúten, mas aí, de repente, ele é diabético e ele quer comer tapioca, que é alto índice glicêmico. Então, tem todo um processo que a gente tem que calcular bem, planejar de acordo com o que o paciente tem, qualquer comorbidade, pressão alta, diabetes, tudo isso, principalmente para não pôr em risco o feto, né? Para que aconteça tudo
bem. Eu ouvi falar, na verdade, uma amiga minha estava querendo muito engravidar já fazia um tempo, e aí ela procurou toda, né, a rede Sim. de apoio ali. Sim. E aí a nutricionista falou, olha, você precisa fazer uma alimentação limpa, tirar açúcar, tirar o glúten, que isso vai te ajudar a engravidar mais rápido. Assim, não temos, assim, evidências científicas disso, mas o açúcar, ele é inflamatório. Então, comer o E açúcar... aí, deixa eu concluir, ela engravidou. Pronto. Ela fez e engravidou. O açúcar ele é bem inflamatório, então o leite também ele é um pouco inflamatório. O glúten, o que é que acontece? Às vezes chega pacientes no consultório que, devido às redes sociais, eu retirei todo o glúten. Esse paciente, às vezes, ele não tem predisposição a ser celíaco, ele acaba sendo celíaco porque ele retirou todo o glúten sozinho. Então, tem todo um cuidado. Então, pacientes, assim, mulheres já maduras, automaticamente já tem a questão dos radicais livres. Então, que já é o envelhecimento, que já ocorre o envelhecimento. Então, a gente tem que trabalhar os antioxidantes. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. É um plano alimentar individualizado. Dieta tem que ser individual. Não aquela dieta da blogueira, não aquela dieta que o pessoal procura na internet. A receita do bolo, né? Não. Tem que ter todo o Fabi, cuidado. de tudo que eu tô, porque eu sou bem leigo em tudo que eu estou ouvindo aqui, as doutoras estavam aqui falando a Você respeito... nunca passou por uma gestação? Não. Ai, não, me perdoa, me perdoa. Não, às vezes você passou, Essa foi acompanhou, boa. né? a gestação. engraçado. Mas não tem bebê, ele não tem filhos ainda. Então, doutora, de tudo que eu estou aqui ouvindo, a doutora tinha relatado que quando chega ao 35º ano da mulher, vai diminuindo a ovulação, não é isso? E pelo que eu estou percebendo aqui, muito é acerca de alimentação mesmo. Também. Então, se as mulheres em si, sei lá, começar desde os seus 25 anos de idade, trabalhar na sua alimentação, Preparar, já você se fala? preparar antecipado, posso dizer que vai ter mais ovulação, mais, Então, melhorar. mais idade, vai melhorar? Se você for olhar os estudos, o que mais vai impactar essa fertilidade numa idade mais avançada não é nem tanto a quantidade dos óvulos que ela ainda tem, mas é a qualidade desses óvulos. entendi. Então, se essa mulher não tem um óvulo com uma boa qualidade, ela vai ter mais dificuldade de conseguir engravidar, e se ela engravidar, pode ser que ela tenha mais abortos. Porque ela precisa de um já óvulo peguei com esses casos. qualidade. E como a gente cuida dessa qualidade? Além da alimentação, de todo um estilo de vida que hoje a gente fala que é muita coisa, né? O sono, o estresse, a qualidade de vida, né? Alimentação, atividade física. Qual que você colocaria no topo, doutora? Entre sono, estresse, alimentação? Alimentação e atividade Alimentação, física, atividade né? física. Alimentação e atividade física. Até porque, às vezes, o paciente, ele chega, ele quer fazer dieta, mas ele não quer se exercitar. Sendo que ele esquece todos os hormônios, todas as taxas metabólicas, que quando faz atividade física, a gente consegue controlar. Então, a gente controla um colesterol, a gente controla uma glicemia, então tudo entra em conjunto, anda lado a lado. Então, não existe assim... o topo seria a alimentação. Não, tem que ser a alimentação, a atividade física, o sono. Uma coisa puxa a outra, né? Porque uma quando você coisa vai começa a comer puxando a melhor, outra. você, opa, deixa eu me exercitar, você está se Isso, exercitando, você vai ficar isso. mais cansado, você vai Isso. dormir melhor, né? Fica todo naquele... falta- aquele a emaranhado, questão- é uma rede mesmo. Agora eu quero fazer uma pergunta pra você. Eita, Lelê! Renato não engravidou ainda, mas se engravidasse... Olha, Babi, vamos Não. me zoar, eles vão me zoar, esses câmeras. Não, vai, Renato casou, né, e tal, blá, blá. Aí, casou, passou já há muitos anos, sua esposa tem 50 anos, por exemplo. Aí, você já vai ter, sei lá, os seus 60, um pouquinho menos, 55, Não, Babi, sei lá, hoje vai. eu tô com 28. Tô jogando aqui pra gente ir dentro do Sim, tema. sim, Sua esposa 50 anos, você com 50. Vai, os dois com 50. E ela engravidou. E aí? O pai, porque a gente fala muito da mulher, mas Sim. e a cabeça do pai? Como é que ficaria a sua cabeça, Renato? Quente. Mais um problema pra resolver, Mais imagina. um problema. Que até essa idade já vou ter netos, Porque, né? então, o pessoal fala, né? Você vira avô da criança e não pai, né? E aí, como é Mas que é sabe que eu ser acho o pai até nessa idade? interessante você falar, porque ninguém fala do homem, né? Sempre é a mulher. E eu acho que
Até a nutricionista que está aqui para me ajudar. O homem, nesse preparo, quando a mulher está se preparando para engravidar, o homem também precisa se preparar. Né? Então, o homem acha que não precisa, só vou lá na hora e, né, fazer o meu papel e pronto. Mas não é, o homem precisa se preparar, o homem precisa se nutrir também ter uma vida saudável, e isso ajuda a fertilidade de ambos, né? Com certeza o marido da Cláudia Raia, ele também deve ter uma boa qualidade. Ele tá com 50, né? 53. 53. E ele falou assim, eu nunca quis ser pai, eu nunca tive esse desejo, mas agora eu me sinto pronto para tudo. Uau, é a Legal. maturidade também, né? Nessa idade você já realizou muitas coisas na sua vida, né? E uma das maiores realizações, eu acho que é você ser pai, ser mãe, você poder ali ter uma pessoa que você vai cuidar, né? Então é um desafio também para a mulher e para o homem também, né? Se adaptar, enfim, toda essa questão. Agora, para a gente fechar aqui a nossa última pergunta, a gente vê bastante os métodos contraceptivos. Tem uma idade certa para começar a se prevenir e uma idade certa para parar com esse contraceptivo? Para contracepção, a idade para começar, a idade que vai começar, a idade que começar a vida sexual. Tá. Quando começar a vida sexual, se não deseja engravidar, precisa começar algum método, conforme a idade, conforme todos os detalhes, é individual. Indicação de método anticoncepcional é individual e precisa avaliação. Não é assim, ai amiga, eu tomo esse remedinho, toma também esse aqui, amiga. Não pode ser assim. Então tem que ter uma avaliação da saúde dessa pessoa. E para terminar método anticoncepcional, depois, quando ela entrar na menopausa, quando tiver esse 1 ano, sem menstruações. Aí ela não precisa Aí ela mais não precisa nada. Aí vem mais. a questão dos hormônios, né? Aí reposição hormonal, aí vai é trocar outra hormônio. coisa que também é individual. E aí cada mulher vai ter a sua necessidade. Dentro dessa questão da reposição, da menopausa também, a alimentação também entra, acho que como um coadjuvante muito importante, né, Lígia? Cálcio, principalmente questão das articulações, vitamina D. Então, é todo um processo que a gente tem que estudar cada caso. Então, entra bastante. Porque se não tiver uma boa alimentação, se ingerir muita bebida alcoólica, cigarro, então tudo isso já vai prejudicando bastante essa questão de taxas metabólicas. Então, isso tudo a gente tem que controlar na alimentação. Bia, qual foi o parto mais difícil que você já presenciou? Teve algum já de gravidez tardia? Já, e a gente estava comentando agora, né? Porque nós trabalhamos juntas, nós somos uma dupla. legal. E a gente estava lembrando das nossas pacientes numa idade tardia, né? E nenhuma delas tiveram nenhum problema. Olha, que legal. Todas com parto normal também. Que bacana. Parto normal? Tudo Parto normal. Meu Deus Meu do céu, coragem, hein? Exatamente. Parabéns. Caramba. Eu tentei parto normal, mas não teve jeito. Já estava no sofrimento, mas deve ser uma experiência Mas a gente incrível. só fala do parto para dizer que foi um parto normal, só para dizer assim que só pela idade delas não é assim, Indicação, indicação né? de cesárea, Entendi. não é. Não tem isso, né? A pessoa Não às vezes tem fica com isso na isso. cabeça. Ai, não vou sofrer. Ai, não, é melhor eu fazer porque ali. o corpo muda, acabou a passagem para o bebê, não Fomos acabou. feitas pra Fomos fazer feitas, dessa forma, né? exatamente. E assim, é comprovado que aumenta assim, a chance de ter mais riscos. Mas as nossas pacientes foram bem cuidadas, elas tinham um bom estilo de vida, elas não tiveram boa nenhuma nutricionista. condição. Elas tiveram uma Verdade. gestação Cara, que saudável legal. e um parto saudável também. Perfeito. Olha, esse papo, adorei, Maravilhoso. adorei. E eu quero dar os conhecer as parabéns para meninas. vocês, mulheres, essas convidadas maravilhosas, né? Que nos proporcionaram esse belo bate-papo. trabalho, né? Tá doido. E o dia que você Trabalho engravidar, pode chamar a gente. Fechou. Olha, eu gostaria que vocês passassem os contatos de vocês. Vamos começar aqui com a Bianca, a doutora e a Lígia, por favor. O meu Instagram é Bianca Rocha Obstetriz e nós temos um podcast juntas, que é o de Cócoras Podcast. E Isso. esses são os meus Instagrams. E o meu Instagram é Fabi Garcia, _obstetra. E a gente tem também uma clínica, a gente tem tudo junto. Que bacana. Vocês são amigas? Nós somos amigas. Ah, que legal. E amigas e também parceiras de trabalho. E a gente tem uma clínica que é o Espaço Mãe Oficial. Espaço Mãe Oficial. Muito isso. bom. Lígia, O por meu favor. Instagram é Lígia Lima Nutri. Eu atendo aqui em São Paulo, atendia também em Recife. Atendi em Recife, atendo aqui em São Paulo. Então, meu Instagram é esse, Lígia Lima Nutri. Eu espero vocês lá. Muitíssimo obrigada, meninas. Boa Obrigada. sorte para vocês. Muitos Obrigada. partos.